Salmo 137, quem achou diz amém. Leremos os 4 primeiros versículos. Juntos aos rios de Babilônia, ali nos assentamos. Sim, nós choramos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Verso 4: como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Salmos de número 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul ou do deserto do Negueb. Aqueles que semeiam em lágrima colherão com alegria. Aquele que adiante vai e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Fala igual o pastor Michel, põe um glória aí nessa palma em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o cativeiro babilônico ele se inicia no ano de 605 a.C. A história vai dizer que agora os babilônios enfrentam os egípcios e os derrotam. É interessante que o profeta Jeremias ele profetiza isso há 23 anos atrás. Ele começa a dizer que haveria essa batalha e que eles perderiam. Só que ele está dizendo para o povo: se volta para Deus, volta para o Senhor. O povo de Israel está vidrado em outras coisas e a Babilônia está tomando conta de todo o território do Oriente Médio, está destruindo tudo. E Jeremias está dizendo: povo, volta a fazer aquilo que vocês faziam. Quando eles começam agora a retirar o povo de Israel, na primeira leva Daniel está indo junto, e naquela época existia uma certa história que eles contavam. Os babilônicos acreditavam que quando uma nação era retirada do seu povo, ou o Deus que eles serviam havia esquecido deles, ou o Deus deles era mais fraco do que o Deus pagão. E agora você consegue observar a nação babilônica olhando para o povo exilado e dizendo: cadê o Deus que vocês tanto pregavam? Cadê o Deus que vocês tanto diziam que faziam grandes coisas? Parece que Ele abandonou vocês. E cá para nós, ó, sentimento que dói é sentimento de abandono. Eu não falo em um contexto religioso, mas aquela pessoa que caminhava com a gente de repente abriu mão de estar do nosso lado. Falou até que estaria com a gente nos nossos momentos difíceis, mas não estão mais. E ainda com esse sentimento de abandono, vêm as palavras duras que muitas das vezes você não mereceu ouvir, mas ouviu. Aquele sentimento que parece que ninguém está te vendo. Aquele sentimento que parece que você está só. Só que você precisa entender que o Deus que você serve, Ele é um Deus zeloso. E aquela nação servia a um Deus pagão que para eles
era o maior daquele tempo, Deus Marduk. Só que, observando as escrituras, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, vai dizer que essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterna. Quando ele se refere à tribulação, ele diz: é leve e momentânea. Tem hora para iniciar e tem hora para acabar. Só que o peso de glória é eterno. E eterno, em uma de suas definições, significa: tem tempo para começar, mas não tem hora para, tem gente entendendo, mas não tem hora para acabar. É Deus dizendo: que você está atravessando agora, eu já sei o dia que começa e já sei o dia que acaba, mas o que eu vou revelar sobre você, tem dia para começar, mas não tem dia para acabar. Levanta essa mão em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu colocaria um sorriso nesse rosto e se lembrava do que está escrito em Cantares de Salomão capítulo 2, verso 11. O inverno passou, a chuva cessou, a terra está dando flores, porque o tempo de cantar chegou. Ei, Aranha. Pega na mão desse crente. Eu não gosto de fazer isso muito não, mas pega na mão dele. Olha para ela dizendo: é culto de quarta da virada. Eu não sei se você entendeu. Fala para ele: é quarta da virada, e Deus vai virar esse cativeiro. Os hebreus, eles sofrem 3 deportações. 605 a.C. foi a sua primeira. Segunda deportação, 597 a.C., onde agora Nabucodonosor retira 10.000 israelitas e leva como escravos. Entre eles o rei Joaquim e o profeta Ezequiel, estabelecendo o denominador em Jerusalém. Agora na terceira demanda, em 587 a.C., ele vem devastando todo Israel, derrubando e acabando com tudo, não deixando nada em pé. Nesse tempo Jeremias, ele já profetiza. Dentro do exílio, Jeremias profetiza juntamente com Ezequiel e Daniel. Após o exílio, você vai ter Neemias e Esdras que contam a história. E os Salmos de 137 é um salmos de lamentações coletivas. Eles iniciam o texto dizendo: estamos à margem do rio da Babilônia e temos saudades de Sião e choramos. É bem verdade que quando você observa os Salmos 42, ele também conta essa saudade. E ele começa a dizer que é assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma, ela tem sede de ti, ó Deus, o Deus Altíssimo, Deus da minha habitação. E aqui Deus tem uma maneira de trabalhar. Perceba que quando o povo era levado, ou arrancado, ou provado, é porque Deus queria chamar a atenção do povo. Romanos capítulo 8, verso 16, salvo engano, vai dizer que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, Ele é o nosso Pai. E cá para nós, o Pai sabe trabalhar com o filho. Cá para nós, o filho quer ouvir um sim, mas o pai faz o quê? Não. O filho quer até ir, mas o pai diz não. O pai deixa eu ir, o pai está dizendo não, você não vai. E por que o pai não deixa ir, Juan? Porque o olhar do pai é minucioso. O olhar do pai, ele enxerga além daquilo que você pode enxergar. Aquilo que para o filho é bom, para o pai não é. Aquilo que parece que iria bom, queria dar certo, o pai está dizendo eu tenho coisa melhor para você. E tem momentos que você não entende a forma que o pai tem de trabalhar na sua vida. Quem sabe você entrou com um pensamento de filho hoje questionando a Deus porque algumas portas não deram certas,
Porque algumas coisas se trancaram e você sentou aí questionando: por que, Jesus? Parecia que ia, parecia que era a hora, parecia que era o momento, mas do nada fechou. Mateus capítulo 7, do verso 9 ao 11 vai dizer: quem é o pai que um filho pedindo um peixe, ele vai dar uma pedra? Se o filho pedir um pão, ele vai dar uma serpente. Se nós que somos pais ruins damos coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, que é o nosso Pai. Ô Juan, o que é que você quer dizer com isso? Deus sempre irá superar as suas expectativas. Ana pede um filho e Deus dá um juiz, um profeta e um sacerdote. Levanta a mão em nome de Jesus. Você vai viver aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu e nem desceu ao coração do homem. É o que Deus está preparando para você. Penduramos as nossas harpas no meio dos salgueiros que lá estavam. A harpa simboliza a adoração do povo. E o povo aqui está desanimado. O povo aqui está triste. O povo aqui está sem motivo para adorar. Foram arrancados da nação. E além de ser arrancados, arrancaram os sonhos, arrancaram os projetos, arrancaram, quem sabe, aquilo que eles tinham planejado de uma vida boa. Ele foi arrancado. Só que eu costumo dizer que Deus não faz nada sem propósito. Fala isso para quem está do seu lado. Ele trabalha com propósito e no tempo dele. Quando eu olhei para esse versículo, você vai ver que eles vão dizer: e nós penduramos as nossas armas no meio de um salgueiro. Deus tem tanta árvore nas mãos, mas Ele coloca um salgueiro para que eles pendurem a arma. E se você for entender isso aqui, salgueiro tem muitas definições. E uma definição de salgueiro é perseverança e paciência, presbítero Leandro. A árvore salgueiro simboliza perseverança e paciência. Eu estou vendo o povo de Israel pegando a harpa, que é o seu instrumento de adoração, jogando no salgueiro e diz: não vou mais adorar. Está tudo tão difícil que eu não consigo nem cantar nada. Só que salgueiro simboliza perseverança e paciência. Enquanto o salmista está dizendo: eu vou parar, Deus está dizendo através do salgueiro: persevera. Tem um pouquinho só de paciência que isso vai passar. Quem sabe você entrou aqui pegando a sua harpa e dizendo: eu não vou mais orar por ele, eu não vou mais orar por ela, essa situação está tão difícil que eu vou estagnar a minha oração. Quem sabe você pegou a harpa e disse: eu estou cansada, nada está mudando, nada está acontecendo. Só que o Deus que você serve te trouxe hoje aqui para te dizer: persevera. Tenha um pouquinho de paciência. É só uma fase. Pega em alguém, encoraja esse crente e diga para eles: é uma fase. Fala para ela: você chegou tão longe. Fala para ela: você está proibida. Fala para ela: está proibida de colocar a harpa no salgueiro. Fala para ela: hoje é noite de retirar a harpa do salgueiro. Eles diziam: nos cantem uma canção. Fala alguma coisa alegre aí pra gente. Mas como é que cantaremos uma canção se nós estamos em terra estranha?
Como se não bastasse estar fora da nação, como se não bastasse ser arrancado tudo deles. O inimigo olha e diz: canta agora, prega agora. O filho está nas drogas, canta agora. O marido não está na presença, canta agora. Está tudo dando errado na vida, vai para o culto agora. Está orando e nada acontece, dá glória agora. Só que eu ainda fico com a Bíblia. Salmos em número 139. Se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se uma cama me for feita do mais profundo abismo, o Senhor também vai estar lá. Jó vai dizer no seu capítulo 42: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode se frustrar. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Desistir por quê? Chegou tão longe. Ei, apanhou tanto para dar gosto a Satanás agora. Lutou tanto para chegar no meio da estrada e jogar a toalha. Recebe unção de autoridade aí hoje. Já entra em casa hoje, ó, na marcha, entrando e dizendo: aqui não, tá, Satanás? Aqui tem uma marca e é do sangue do Cordeiro. Após 70 anos, o povo padece. E Deus agora levanta um rei por nome Ciro, o rei da Pérsia dos Medos. Só que a história é muito linda e eu vou correr para finalizar. Isaías capítulo 44 vai profetizar dizendo: e a ti, meu servo Ciro, o meu pastor, você fará coisas que me agradam. Só que aqui tem algo muito interessante, porque essa profecia, ela é feita 200 anos antes de Ciro nascer. Só que antes de Ciro nascer, Deus usa o profeta Isaías para dizer ao meu servo Ciro. Deus já sabia o nome de quem seria o libertador da nação. Só que o que é mais rico é que o cativeiro ainda não estava acontecendo. Só que Deus já havia liberado que o nome do libertador seria Ciro. Isso me deixa apaixonado, porque antes da prova chegar, Deus já estava anunciando a provisão. Vou falar de novo isso aqui. Falar de novo isso aqui. Antes do cativeiro acontecer, Deus já estava dizendo: eu vou libertar o povo através. Tem gente entendendo essa palavra aqui. Antes que a doença chegue, Deus já está anunciando a cura. Antes da tempestade, Deus já anuncia a bonança. Aguenta. Quero trazer uma palavra de ânimo para o teu coração. Aguenta. Aguenta firme. E quando ele sai daquele cativeiro, no Salmo 126, agora eles estão longe do exílio e começa a dizer: estávamos como aqueles que sonham. Quando ele nos retirou do cativeiro, o mesmo Deus que levou foi o mesmo Deus que trouxe. O mesmo Deus que permitiu a ferida foi o que trouxe a cura.
O mesmo Deus que deixou acontecer te trouxe de lá e trouxe bonança. Só que agora eles começam a entender e a dizer: Senhor, nos faz como as fontes do deserto de Negueb. E aqui eu encerro. Negueb, ele tem uma estrutura geográfica diferente. Se você for ver a planta geográfica do deserto de Negueb, vocês vão ver que ele é inclinado. Eu já vou encerrar, olha para mim rapidinho que eu já encerro. Se você for observar a planta geográfica do Negueb, ela é inclinada, missionário Vinícius. A história diz que não tem rio passando nele. Só que a chuva que chove fora, pelo terreno ser inclinado, começa a correr para dentro do Negueb. A água não era do deserto, mas chegou até ele. Ô Juan, você quer dizer que o deserto, mesmo sendo seco, Deus criou uma forma da água chegar até ele? Foi. Por quê? Porque o que é teu é teu. Vou falar de novo. Deus vai criar situações para o que é teu chegue até você. Não tem tranca-rua, não tem capeta, não tem Maria Padilha, não tem Zé Pilintra que impeça o operar de Deus.